Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o silêncio na hora do estudo. Por quê? Porque existem algumas coisas que impedem um estudo adequado, um estudo que gere aprendizagem. Nem todo estudo é aprendizagem, nem toda aprendizagem é um estudo. Então, quando a gente simplesmente senta para estudar sem ter intenção, luz correta, ferramentas corretas, a ideia do que você vai estudar, textos bem selecionados, uma direção para onde ir, você provavelmente não estará aprendendo, você não estará retendo aquele conteúdo da melhor maneira que você pode fazer isso. Tendo isso em mente, a gente vai conversar um pouco hoje sobre o silêncio dentro dessa ideia do estudo para o aprendizado. O silêncio ele está muito relacionado com algumas questões que as pessoas têm. Por exemplo, com a fadiga mental, com o cansaço, com a ideia de que não consegue lembrar a última página lida. Isso tudo acontece muitas vezes por uma soma de fatores, mas principalmente ou particularmente porque você não está em um ambiente silencioso, um ambiente propício para estudar. Mas atenção, assim como eu falei no outro vídeo, nada do que eu falar aqui está escrito em pedra. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que estudo muito bem em ambientes cheios de pessoas, mas isso não significa que em silêncio eu não estude melhor. Muito pelo contrário, em silêncio eu estudo muito melhor mesmo. Então, a questão é a seguinte, o estudo ele é um dos componentes muito importantes para você aprender. E ele é tão importante que muitas pessoas trazem o silêncio como uma peça fundamental do estudo. E nesse sentido, é preciso que a gente tenha em mente o que vai compor esse silêncio. Então, primeiro e mais evidente, é claro, o silêncio do ambiente. O silêncio do ambiente ele pode ser tanto um silêncio, ele também pode ser um silêncio com ruído, e aí muitas pessoas gostam de utilizar ruído branco, como também um silêncio de música clássica. Pode ser um silêncio com lo-fi. E aí a partir da música, começam os silêncios barulhentos. E aí esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, dos silêncios barulhentos. Tem problema estudar ouvindo lo-fi? Não tem. Tem problema estudar ouvindo música clássica? Não tem. Tem problema estudar com a televisão ligada? Tem. Tem problema estudar com o rádio ligado? Tem. Porque esse tipo de comportamento vai obrigatoriamente levar a um cansaço crônico da sua cabeça. O que eu preciso que você entenda mais do que tudo? Você não tem aquela ideia de multitarefas. Então, tendo em vista que o seu cérebro não consegue fazer multitarefas, é preciso que você considere que estar ouvindo algo ativamente, a sua atenção estará voltada para o que você está ouvindo. Como a gente também já conversou em algum vídeo anterior, a leitura ela não é um processo automático do nosso corpo. Para o nosso corpo é muito estranho fazer algo parado que exige ação. E a leitura é exatamente isso. É algo que a gente faz parado, mas que exige uma ação cerebral. Então, se eu tô lá lendo sobre a batalha épica do Apocalipse, eu tô no meio da batalha ali, eu tô imaginando a batalha, eu tô até me esquivando, sei lá, de um golpe de outro, mas eu tô parada. O nosso cérebro ele não consegue entender muito bem isso. E é por isso que a gente tem que ser tão preciosista nesse momento do estudo. Porque aqui eu tô falando de leitura, mas também se aplica ao estudo. Então, quando eu tô colocando alguma coisa sonora, o som, é muito mais fácil que eu me atenha ao som, ainda que eu não perceba, do que eu me atenha ao meu estudo, à minha leitura ou o que quer que eu esteja fazendo. Isso é pior ainda quando você coloca uma aula. Sabe a pessoa que coloca uma aula pra estudar alguma outra coisa? Porque aí, eu já tô matando a aula enquanto você não tá fazendo nenhuma coisa nem outra. Porque a aula também é uma ferramenta de estudo, veja bem. E se a aula também é uma ferramenta de estudo, como que eu tô estudando duas coisas ao mesmo tempo? Tipo, simultaneamente? Isso não vai funcionar. Tenha em mente que no máximo um lo-fi, assim, o lo-fi muitas vezes já vai te atrapalhar, é o aceitável, é o que rola fazer nesse caso. Então, agora que a gente tirou rádio, televisão, podcast, aula, vídeo do YouTube, ou o que quer que você faça enquanto você está estudando, você não vai mais fazer, vamos passar para a segunda parte. Ruídos brancos, vídeos de pessoas estudando enquanto você estuda, são aceitáveis, desde que tenha um volume determinado, que seja um volume baixo. Se esse volume está competindo com o seu silêncio, ele já está tirando a sua atenção. Agora, se esse é uma forma, por exemplo, eu tenho uma casa muito barulhenta e eu coloco esse instrumento para me concentrar no quarto que eu estou agora, aí é super suave, é super tranquilo que você use como essa ferramenta. Mas, se eu tenho uma casa silenciosa e estou colocando lo-fi no último barulho só porque o silêncio me incomoda, primeiro, você tem que entender por que o silêncio te incomoda, isso não é normal. E segundo, e mais importante, você já está se distraindo. Idealmente, você estuda com silêncio.
silêncio. Idealmente, você estuda com o máximo de foco, principalmente se seu estudo é uma leitura, com o máximo de foco possível no que você está fazendo naquele momento. E sim, som tira a atenção. Nesse sentido, eu recomendo que vocês usem, inclusive, protetores anti-ruído, contra barulho. Tem alguns fones que cancelam ruído, tem protetores efetivamente anti-ruído, que não é um valor exorbitante, mas que vai realmente mudar o jogo para você do seu estudo. E com isso, você consegue evitar alguns problemas muito comuns. Por exemplo, a fadiga mental, o estresse. Quando você sai estressado de uma sessão de estudo, você não aproveitou bem essa sessão de estudo. Quando você sai estressado de uma leitura, você não aproveitou bem essa leitura. A maior concentração em leituras, inclusive na própria literatura. Quantas vezes você se perde no meio do livro porque você não lembra o nome de um personagem? Isso é um problema grave de memória. Isso pode ser um diagnóstico para você entender que você precisa aprender melhor os processos de leitura, estudo e aprendizado. Isso tudo pode ser corrigido, sim, com esse maior foco que o silêncio traz para o seu momento de estudo e o seu momento de leitura, o seu momento de aprendizado no geral. É claro que ele não é o salvador da pátria, mas com certeza ele é uma forma de mediar questões muito comuns como essas que eu mencionei. Por esse vídeo é isso, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui qual é a sua maior dificuldade nos estudos para eu poder fazer vídeos te ajudando também, e eu te vejo no próximo vídeo.